Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila Corsini e hoje nós vamos falar de um assunto espinhoso, hein? Afinal de contas, o cristão deve se envolver na política, sim ou não? Qual a sua opinião a respeito disso? O cristão deve se posicionar? Ele deve ou não deve se posicionar? Deixa correr, deixa que os outros decidam por mim. Vamos falar desse assunto com muito respeito, com muito amor e eu espero que o Senhor venha abrir os olhos do seu entendimento. Então, bora para o primeiro ponto que eu trouxe aqui para nós é o quê? Afinal de contas, qual é o significado de política? A palavra política é derivada do termo grego políticos, que designava os cidadãos que viviam na polis. Polis, por sua vez, era usada para se referir à cidade. E também, em sentido mais abrangente, a sociedade organizada. Quando a gente entende que política é a maneira em que a sociedade se organiza, que um determinado grupo de pessoas estabelece as regras de convivência, fazer, não fazer, os deveres, as obrigações, já começa a cair uma ficha. Será que eu, como cristão, eu não estou inserido neste conceito ou vou ficar de fora desse conceito? Porque se eu faço parte de uma sociedade, não tem como eu lavar minhas mãos e falar o seguinte, eu vou me abster desse assunto. Por quê? Se você não tomar uma posição de quais regras você acha que são boas, que são beneficentes para a sua vida, para a vida das pessoas ao seu redor, seus filhos, seus parentes, se você falar, vou lavar minhas mãos, vou ficar em cima do muro, não vou me posicionar, as outras pessoas que se posicionarem, elas vão definir em qual regra você vai viver. Nós temos que entender que o momento atual em que nós estamos vivendo, ele não se trata simplesmente de eu querer o candidato X ou eu querer o candidato Y. Hoje nós percebemos que o quê? Está claramente sendo divulgado o que o determinado candidato do partido X ou do partido Y, quais são os valores e regras que eles vão estabelecer, qual é o conjunto de ideias. E aí que entra a nossa posição como cristão. Eu não posso nesse momento ser apaixonado. Não importa se você é apaixonado pelo Bolsonaro, se você é apaixonado pelo Lula, não é isso que está em jogo. O momento agora é da gente analisar essas propostas, essas ideias, quem está ao redor de candidato X ou Y, quem são seus amigos, quem defende ideias ou valores que mais se assemelham com a proposta do cristianismo. É isso que está em jogo. Não é momento agora de eu chegar na rede social ou na minha igreja ou em qualquer lugar e simplesmente defender, eu amo Lula, eu amo Bolsonaro. Não. Nós precisamos, como cristãos, olhar, analisar as propostas, as ideias, tudo que está ao redor, o passado de cada um. São dois seres humanos que, em alguns pontos, já tiveram pontos favoráveis, pontos desfavoráveis, mas eu preciso de avaliar se essas ideias, essas propostas, elas são coerentes com os ensinamentos, com os valores e os princípios do cristianismo. É isso que está em pauta. Só que se eu ficar em cima do muro, o que eu faço? Eu sou o cristão isentão. Eu sou cristão e eu não quero me posicionar, eu acho que não tem que se posicionar. Eu vou te falar, o que você está fazendo? Você está lavando as suas mãos como Pôncio Pilatos. Então, qual que é o meu entendimento? Durante muitos anos, eu acreditei que como cristão, eu não podia me posicionar como alguém politizado, não politiqueiro. Alguém que entende de política, entende o seu significado e a sua importância. E, acima de tudo, alguém que entende que analisar propostas, analisar ideias, analisar quem está ao redor daquele representante, o que ele representa, quem são os amigos dele, qual é o passado que ele tem. Tudo isso é muito importante, né? São fatores para eu definir se eu apoio
ou se eu não apoio um determinado candidato. Eu, neste momento, nessa eleição 2022 para a presidência, as ideias, os valores, aquilo que eu vejo que é defesa, que tem mais a proximidade com os valores, com as minhas crenças dentro do cristianismo, hoje é o atual presidente, o Bolsonaro. Vamos parar e pensar o seguinte: Pri, por que então que neste momento você entende? E por que antes você que entende o quê? Que tem que se posicionar, o cristão tem que se posicionar, porque hoje você só tem essas duas opções, você não tem outra opção. Então, automaticamente, você não vai poder ficar em cima do muro. Então, você, mesmo sendo cristão, você vai ter que tomar uma escolha. Você vai deixar para os outros tomarem a decisão por você, mesmo que você entenda que as duas opções não são excelentes, e eu também entendo dessa maneira. Mas eu acredito sim que uma decisão, um representante está mais alinhado aos valores daquilo que são contrários aos valores e princípios bíblicos, e outro está um pouco mais alinhado aos valores e princípios bíblicos. A gente tem um determinado candidato que manifesta explicitamente que tem que regular a rede social, que tem que regular a imprensa. Regular é uma maneira educada, uma maneira manipulada de falar censura. De eu não poder chegar aqui e fazer e propor uma live para vocês, onde vamos falar do cristianismo, onde vamos falar do amor de Deus, onde vamos pregar contra as drogas ou contra o aborto. Você é livre para fazer a escolha que você quiser, independente de partido, de representante. Mas nós, como cristãos, nós precisamos sim nos posicionar, buscar informações, sem idolatria para candidato X ou Y. Independente da sua posição, eu quero que você avalie o seguinte: quem se aproxima mais dos meus valores e dos valores da Bíblia? Não esquecer quem está representando e olhar só as ideias, os valores, o regime proposto. Eu acredito, é o que eu acredito, que nós precisamos nos posicionar sim, aproximando daqueles que defendem valores próximos ao nosso. Eu quero continuar vivendo num país onde eu possa fazer uma live, fazer um vídeo, postando que eu discordo de qualquer governo, que eu discordo de qualquer ideologia. Essas eleições, você e eu, vamos definir, acima de tudo, qual o regime, qual as regras que nós queremos instalar no nosso país. Veja que todos os países que têm o comunismo instalado, a população tem gemido. E nesse momento, qual que é a minha proposta para você? Ore. Peça ao Senhor para abrir os olhos do seu entendimento. É momento de nos posicionarmos. E que os valores que você vai pôr na balança, seja como cristão, aquilo que são os valores de Deus, para a sua vida e para a minha vida. Tá bom? Que Jesus abençoe a nossa vida, que Jesus abençoe a sua história, a sua casa, a sua família. E acima de tudo eu oro para que Jesus abençoe a nossa nação. Fiquem com Deus, eu estou em oração pelo nosso país, entre você também em oração pelo nosso país. Que todo engano seja desmascarado, tudo aquilo que está oculto, toda força inimiga, toda maldade, todas as hostes espirituais que estão contra o nosso povo e contra a nossa nação, elas caiam por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Que a desinformação, ela seja também destruída pelo poder da palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.